E aí, alunos de matemática, hoje nós iremos fazer 10 exercícios de potenciação com números decimais, tá? Vai envolver um pouquinho de saber trabalhar com frações, transformar números decimais em frações. Vocês vão ver que é bem simples esse tipo de conteúdo, mas eu queria atrelar ele com o tema potenciação da nossa playlist aí do tema que já está bem grande. Se você não viu, tem uma playlist que deve ter uns 9 vídeos, 8 vídeos só sobre potenciação. Então, o aluno que tem dúvida vai ficar craque só nessa playlist aí. Cada aula, se não me engano, deve ter 10 exercícios. Acompanha, eu vou deixar o link na descrição desses exercícios. Qual é a proposta da aula de hoje? Que você tente fazer esses 10 exercícios e se você não conseguir ou tiver alguma dúvida ou quiser conferir no gabarito, tá aí o vídeo para você conseguir sanar suas dúvidas. Tenta fazer primeiro, se não conseguir, tenta assistir um ou dois vídeos, duas resoluções, e aí você tenta fazer o restante, tudo bem? Vamos para a nossa resolução. Vou começar pelo exercício 1 aqui, que ele vai ser 0,2 dividido, 0,2, desculpa, ao quadrado. Vamos lá, como é que a gente vai resolver isso aí? Primeiramente, você tem que saber que 0,2 é a mesma coisa que você colocar 2 dividido por 10. Tá? Então, a gente vai ver conforme a quantidade de zeros depois da vírgula, é a quantidade de zeros que eu vou colocando aqui. Tá? Mas por enquanto saiba que 0,2 dividido... Opa, que eu gravei esse dividido. 0,2 ao quadrado é 2 dividido por 10. E aí ele está ao quadrado também. Então, ele está ao quadrado. Você tem que lembrar que é uma das propriedades da potenciação, quando você tem bases diferentes, você vai colocar ao quadrado os dois. Então, vai ficar 2 ao quadrado e 10 ao quadrado. Logo, a minha resolução vai ser 4 dividido por 100. Se eu quiser deixar da forma decimal, vai ser 0,04. Eu vou até abrir a calculadora aqui para vocês, para ficar mais fácil de vocês acompanharem a resolução. Vou colocar aqui a calculadora. Vamos acompanhar 4 dividido por 100 é o nosso 0,04. A quantidade de zeros que tem aqui vai ser o que vai ficar depois da vírgula. Vamos para o nosso exercício 2. 0,03 ao quadrado também. Lembrando, ó, pego 3. Quantos zeros tem depois da vírgula? Tem 2, então vai ser dividido por 100. Vou pegar a calculadora aqui só para vocês verem, enxergarem isso aqui, ó. 3 dividido por 100. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui a minha calculadora para caber tudo aqui. É o 0,04, tá bom? Opa, não, esse aqui é o outro. É 0,03. Tá aqui a resolução. Tá? Então, só para provar para vocês que é isso aí. Como ele está ao quadrado, eu elevo os dois ao quadrado. Então, fica 9. E aqui eu vou acrescentar mais 2 zeros. Fica 10.000. Tá bom? Essa é a minha resolução. E se eu quiser colocar em números decimais? Eu pego os números que estão aqui e coloco depois da vírgula. Então, são 1, 2, 3, 4. Isso, 4. 0, 1, 2, 3. O quarto é o 9. Tá? É assim que resolve. Vamos conferir na nossa calculadora, só para provar para vocês que a resposta é essa, tá bom? Então vai ser 9 dividido por 10.000. Vamos lá. 9 dividido por 1, 2, 10.000. Quanto que deu? 1, 2, 3, o 4 com 0. Vamos conferir aqui, ó. 1, 2, 3, o 4 com 0. Essa parte de trabalhar com números decimais. Pessoal, estou tentando fazer o mais pausado possível para que vocês compreendam. Aqui, diferente dos outros, eu não tenho um zero, é o 2,5. Aí vem aquela regrinha, você coloca o 25. Quantas casas tem depois da vírgula? Uma só. Então, é a mesma coisa que dividido por 10. Vamos conferir isso na calculadora, se eu estou falando bobeira ou se realmente é o que é a regra da matemática, né? 25 dividido... Opa, desculpa. 25 dividido por 10 dá meus 2,5. Oh, que isso?
25 dividido por 10 dá os meus 2,5, tá bom? Que é justamente o que a gente fez. Isso aqui, tá? Os 2,5 é igual a 25 por 10. E ele está ao quadrado. Então, vou fazer 25 ao quadrado e 10 ao quadrado. O do 10 é o mais fácil, né? Fica 100. 25 ao quadrado, eu teria que fazer 25 vezes 25. Para a gente achar essa resolução. Vamos fazer aqui, ó. Vamos recapitular, como essa aula é para iniciante também, né? 25 vezes 25. Vamos fazer essa multiplicação aqui, tá? 5 vezes 5 é 25, o 2 sobe, a dezena sobe. 5 vezes 2 é 10, com mais 2 é 12. Coloco o maisinho aqui embaixo. 2 vezes 5 é 10, a dezena sobe. 2 vezes 2 é 4, com mais 1 é 5. Logo, 25 vezes 25 vai ser 625. Tá? Então, a minha resolução é essa aqui. Vamos transformar isso em número decimal. Tá? Como é que eu faço para transformar essa fração em número decimal? Eu tenho duas casas aqui, dois números zeros, né? Então, eu vou colocar duas casas depois da vírgula. Então, vai ficar a mesma coisa que 6,25. Tá? Então, o que eu fiz? Vamos relembrar. Eu tenho o número 100 e ele vai dividir 625. Para eu transformar em números decimais, a quantidade de zeros, então vem aqui 1, 2. Então vai ficar aqui, 625 vira 6,25. Tá bom? Para a gente transformar em números decimais. Vamos lá. Esse aqui já vai trabalhar. Deixa eu só apagar isso aqui, pessoal, para poder ficar mais fácil de enxergar. Eu tenho aqui o número meio não, desculpa, 0,2, deixa eu até editar aqui, 0,2, elevado a meio ao quadrado. Como é que eu vou resolver isso aqui? Esse meio, ele está se elevando ao quadrado. Então, vou resolver esse expoente primeiro. Meio ao quadrado é a mesma coisa que meio vezes meio, tá? Vai dar 1/4. Então, eu sei que o meu expoente vai ser 1/4. Deixa eu até apagar isso aqui. E vamos colocar uma cruzinha aqui. Ele está se elevando a 1/4. 0,2 é a mesma coisa que 2 dividido por 10. Tem uma casa depois da vírgula, então é dividido por 10. Se tivesse duas casas depois da vírgula, é dividido por 100. Tudo bem? Só para vocês ficarem craque nesse assunto. 2 dividido por 10 elevado a 1/4. Como é que eu faço aqui? Vamos lembrar da propriedade matemática lá das aulas anteriores que eu já passei, tá? Quando eu tenho uma base, tá? Isso aqui é uma base, elevado a um expoente fracionário, é a mesma coisa, aqui eu coloquei 2, mas ele vai ser a raiz, e aqui fica dessa maneira, entendeu? O a vai ser elevado ao expoente que está em cima, e a raiz, o índice da minha raiz, vai ficar aqui. Então, vamos trazer para cá. O que está embaixo vai ser a minha raiz, então vai ser raiz quarta, e 2 dividido por 10 elevado a 1. Paramos o exercício aqui que eu não quero avançar, porque vai haver outras aulas sobre radiciação. Não é o tema da aula de hoje, é só trabalhar as propriedades de potenciação com números decimais. O que eu poderia avançar aqui um pouquinho é voltar aquele raiz quarta de 0,2, tá bom? É o máximo que eu poderia fazer aqui para a gente tomar o tema que é potenciação. Vamos para essa aula aqui. 3,2 ao cubo. Vamos lá de novo. 3,2 eu tenho uma casa decimal, então vai ser 3 dividido por 10 ao cubo. Aí eu levo ao cubo o 3, que é 27, e o 10 ao cubo eu vou acrescentar mais
Dois zeros. É dois zeros? Acredito que sim, né? Vamos ver. Vamos confirmar. 10 vezes 10 vezes 10. Três zeros. E aí, como é que eu faço? Vamos agora transformar números fracionários em números, uma fração, né? Em número decimal. Ó, o zero aqui. A vírgula, vamos fazer a vírgula caminhar. Caminhou, caminhou. Caminhou, caminhou. E veio para cá, vai dar. Opa, deixa eu só apagar aqui que ficou um garrancho. Ficou difícil de entender. Pessoal, geralmente as minhas aulas elas vão ser sem muitas edições, tá bom? Que é uma forma de facilitar até para mim na hora de lançar os vídeos e deixar as aulas bem completinhas. Então vamos lá. Vão ser divididos por três casas decimais. Eu só tenho duas aqui, vai ficar 0,027. Vamos confirmar na calculadora? 27 dividido por 1000, 0,027. Eu tenho três zeros, vai vir três casas depois da vírgula, tá bom? A gente vai praticando, são vários exercícios para vocês ficarem craque nesse tipo de resolução. 1,2 ao quadrado. Vamos lá. 1,2 é a mesma coisa que 12 dividido por 10 ao quadrado. Eleva ao quadrado tanto o numerador como o denominador, vai ficar 144 dividido por 100. Vamos lá, são dois zeros depois da vírgula, depois são dois zeros aqui no 100, então vai vir duas casas decimais. Então vai ficar 1,44. Tá bom? Eu espero que vocês estejam ficando craque nessa parte de transformar o número fracionário que está sendo dividido por múltiplos de 10 em números racionais, números decimais, né? Vai ficar muito mais simples de você resolver. Até mesmo pode cair um número dessa maneira aqui no vestibular do que dessa maneira aqui, tá bom? Então é bom saber trabalhar com as duas maneiras. 1,2 ao cubo é a mesma coisa. 12 dividido por 10, que só tem uma casa depois da vírgula. Está sendo elevado ao cubo. Então aqui o do 10 é fácil, né? Vão ser 3 zeros. A quantidade do expoente é a quantidade de zeros. 12 ao quadrado é 144, né? 12 vezes 12, 144. E aí vai 144 vezes 12, que aqui eu vou fazer na calculadora para ensinar para vocês como é que eu faço um número elevado a um certo expoente na calculadora, caso você queira conferir. Então, eu vou pegar aqui ó, o 12, esse símbolo aqui ó, do x elevado a y, ele vai abrir um acento circunflexo. E aí você coloca o expoente, eu quero o expoente 3, é 12 elevado ao cubo. Logo, o meu resultado é 1728. Vamos colocar aqui, 1728. Agora vem a grande questão. Vocês lembram que eu tenho 3 zeros aqui? Para fazer essa divisão, eu vou ter que andar com a vírgula 3 vezes. Então, a vírgula vai vir 1, 2, 3. Então, a minha resposta vai ser 1,728. Tudo bem? Vamos avançar para o próximo exercício. 0,25 ao quadrado. 0,25 eu tenho duas casas depois da vírgula. Então, vai ser 25 dividido por 100. E ele está sendo elevado ao quadrado. Vai ser, aqui vai acrescentar mais dois zeros, né? Vai ficar 10.000. 25 ao quadrado, nós calculamos lá em cima. Deixa eu até ver se eu tenho esse valor aqui, dos 25 ao quadrado. Cadê? Se eu não apaguei. Que eu fiz até uma multiplicaçãozinha. Não, eu apaguei. Então, vamos fazer lá a nossa multiplicação para relembrar como é que a gente faz a multiplicação. 25. Eu fiz, dá 625, né? 625. Só não achei lá. 625 dividido por 10.000. É isso mesmo? 10.000, 4 zeros. E aí? Como é que eu transformo esse número fracionário em um número decimal? Novamente, ó, quantas vezes a vírgula, quantas casas terá que ter depois da vírgula?
4 casas. Aqui em cima eu tenho quantos números? Tenho 3. Logo, vai ficar, para que tenha 4 casas depois da vírgula, vai ficar 0,625. Vamos conferir na calculadora? 625 dividido por 10.000. Opa, errei. Tinha até mais um zero, ó. Tem que ficar 4 números, né? Eu errei aqui, ó. 0,625. 0,0625. Então tem que ter 4 números depois da vírgula, junto com o zero aqui. Tá bom? Ó, como é interessante eu fazer o exercício e errar também durante o exercício. Que aí vocês conseguem entender um pouquinho melhor. É importante esse tipo de material, assim como numa sala de aula, o professor erra e o aluno que está prestando atenção consegue até mesmo corrigir o professor numa distração. É interessante que o R também vocês enxerguem algumas coisinhas. Que se eu tivesse acertado de primeira, talvez a gente já tivesse pulado para o próximo exercício. Então vamos rever aqui. Vamos refazer isso aqui para ficar mais claro, tá? Vamos lá, vou apagar aqui. Então, como é que funciona? Eu tenho 4 números aqui, sendo os múltiplos de 10, né? 10.000. Logo, aqui vai ter que ter 4 números para transformar no número decimal. Então, vamos caminhar com a vírgula. Vou cancelar aqui e a gente vai caminhando. Ó. Tirou um zero aqui. Dividir por 10 uma vez. Dividir por 10 mais uma vez. Dividir por 10 mais uma vez. E dividir por 10 mais uma vez. E aí eu coloco a minha vírgula no começo. Eu andei com a minha vírgula, né? Então, o meu resultado vai ficar 0,625. Tudo bem? Vamos agora para o nosso próximo exercício. 1/4 ao quadrado. Esse é mais simples, né? Vocês já viram que quando eu tenho bases diferentes elevado ao mesmo expoente, eu elevo os dois ao expoente. Então, vai ficar 1 sobre 16. Tá bom? Para transformar isso aqui em números decimais, aí eu teria que fazer a divisão. E já tem uma playlist lá sobre divisão. Se você tem dúvidas sobre divisão, dá uma acompanhada lá, tá bem? Como o nosso assunto é potenciação, eu até poderia colocar como 16 elevado a menos 1. Que daí também seria usar a propriedade de potenciação. Mas vamos seguindo, tudo bem? Eu não vou resolver essa divisão agora. 0,4 dividido por 2 elevado a 4. Aí é uma propriedade de simplificação que eu vou avançar um pouquinho. Muitas vezes, o que o aluno poderia fazer? Ele poderia montar da seguinte maneira. Eu ensinei vocês que o de baixo é o índice da minha raiz. E o de cima vai elevar o número. Então, ficaria raiz quarta de 0,4 ao quadrado. Porém, eu posso simplificar isso aí. Eu tenho 2, o expoente, né? 2 sobre 4. O que eu posso fazer para tornar isso aqui mais simples, facilitar a minha vida? Divido o expoente por 2 em cima, por 2 embaixo. Logo, o meu resultado fica meio. Então, 0,4 agora é elevado a meio. Que daí eu posso fazer, que nem eu falei, raiz quadrada de 0,4. Ou eu posso colocar na forma fracionária, que seria raiz quadrada de 4 dividido por 10. Tudo bem? Era só para mostrar esse exemplo que quando eu tenho um expoente que eu consigo simplificar, é interessante fazer para facilitar os meus cálculos. Trabalhar com raiz quadrada é muito mais fácil quando você não tem uma calculadora do que você trabalhar com uma raiz quarta. Tudo bem? Esse foi o nosso último exercício da aula de potenciação com números decimais. Espero que você goste. Deixa um joinha, se inscreve no nosso canal que o nosso projeto está avançando. Cada vez mais a gente está avançando no tema matemática e o aluno que não tem muito conhecimento vai conseguir pegar desde a base e até temas mais complexos. É só seguir nosso curso que está de graça aí na internet. E valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo.